Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes hoje aqui? Amém. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo. No Evangelho segundo escreveu São João. Texto muito conhecido de toda a igreja. João capítulo 4. Versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 4, em versículo de número 14. Eu quero pintar um quadro e você desenhe ele na sua mente. Pense no seu senhor com seus pés inchados, cheios de poeira. Os seus olhos estão brilhantes, mas a sua fronte está toda umedecida. Os seus cabelos estão escorridos por cima dos seus ombros, porque ele era um nazireu de Deus. Está ele cansado, afinal de contas, aquela terra era uma terra seca, era uma terra árida. E de repente, o meu senhor, passando pela terra maldita de Samaria, ele passa perto de um ponto turístico que outrora havia sido muito visitada. Caravanas vinham de longe só para experimentarem a água daquele poço, a água do poço de Jacó. Jacó havia matado a sede dos seus animais ali, da sua família, e havia uma história de milagre ao redor daquele poço. Mas os judeus foram proibidos de irem ali por causa que estava na terra de Samaria, e há muito tempo nenhum judeu colocava os seus pés ali. Mas de repente, lá vem o Senhor caminhando pela beira da estrada, pela vicinal empoeirada, e quando ele avista o poço, ele olha para os seus 12 discípulos e, como com um olhar sorridente, diz: vou matar a minha sede. Mas nenhum dos seus 12 discípulos estavam preparados para aquele momento. Não havia um balde, não havia um copo, não havia um cântaro para dar ao meu senhor um pouquinho de água. Eu imagino o senhor torcendo a sua cabeça num desdém, dizendo: nem isso vocês trouxeram. Não trouxeram uma xícara, não trouxeram um copo para poder pegar água aqui dentro do poço. E eu estou aqui com tanta sede e com tanta água ali dentro, e ninguém pode pegar água para mim. Eles devem ter ficado entristecidos, mas antes de ficarem constrangidos, o Senhor sempre os colocava de pé. Eu imagino o Senhor dizendo: mas não esquentem com isso. Levantem a cabeça, vão à frente, vão até a próxima cidade, comprem comida, comprem alimento, comprem bebida e me esperem que eu já encontro vocês lá na frente. E lá vai os 12 andando em direção à cidade, mas um deve ter parado, pensado e dito: o Senhor vai ficar sozinho? De jeito nenhum, fico eu com ele. E deve ter sido João quem ficou, porque só ele contou a história, só ele narrou a história. Então ele deve ter ficado ali numa espécie de guarda-costa de Jesus, ou seja, o Senhor sentado e ele podendo servi-lo de alguma forma. Os outros 11 estão a caminho da sequência, estão indo para frente, estão indo em rumo da cidade, e no sentido contrário vem se aproximando uma mulher com um cântaro nos seus ombros. Não bastasse ser uma mulher com um cântaro nos seus ombros, eles logo perceberam que ela não era judia. Primeiro, porque estava na terra de Samaria, e segundo, porque a roupa que ela usava a identificava como sendo uma mulher samaritana. Eles não a cumprimentaram, não olharam nos seus olhos, simplesmente a ignoraram, e ela fez a mesma coisa, porque os judeus eram também conhecidos por causa da roupa. Mas quando ela passou por eles, eles devem ter dito assim: essa história não vai se dar muito bem. O Senhor está sentado na beira do poço com sede, e a única pessoa que passa com um cântaro é uma mulher samaritana. Mas samaritano não conversa com judeu. Eu imagino Pedro olhando para Tiago dizendo: fique tranquilo, o Senhor não vai se rebaixar, ele não vai fazer isso. Ele jamais conversaria com um samaritano, pecador, miserável e todas as palavras mais. Quando a mulher se aproxima do poço e dobra o seu joelho e tira da sua cintura um laço com o qual ela amarra o cântaro o gargalo daquele cântaro, e quando ela começa a descer aquele cântaro dentro do poço, ela deve ter erguido seus olhos por um momento e viu sentado em uma rocha o meu senhor, mas a roupa dele também o identificava como judeu, e ela o ignora e continua a jogar o cântaro dentro daquele poço. Quando o cântaro bate naquelas águas e as águas entram em movimento, barulho de água movimentando, imagine. E agora ela começa a içar aquele cântaro, começa a levantar o cântaro de dentro do poço, e o cântaro sai úmido, sai cheio de água fresca e cristalina, e o cântaro está transbordando. Imagine você no meio do deserto, com
com muita sede, olharam um cântaro cheio de água. Quando Jesus observou aquele cântaro, ele esqueceu rituais, ele esqueceu dogmas, ele esqueceu leis estabelecidas, ele esqueceu preconceito, ele deixou de lado a impureza dos samaritanos, ele deixou de lado a etnia deles. Ele olhou para aquela mulher e fez aquilo que ninguém jamais acreditaria que ele fizesse. Ele levantou a voz para uma pecadora e disse a ela: senhora, me dê um pouquinho de água para beber, porque eu estou com sede. O dia que eu li esta palavra, o Senhor fez ela mover dentro do meu coração de uma forma tão grande. E hoje à tarde, enquanto orava, o Senhor me trouxe a memória e disse: filho, hoje você vai pregar a um grupo de jovens em Camboriú, e eu quero que você entregue uma mensagem a eles, eu quero que você entregue um recado a eles. Quero que como profeta você seja o porta-voz desta notícia. E a notícia que o Senhor me deu, eu não sei se você vai compreendê-la ou vai entendê-la, mas eu não estou aqui para questionar, eu estou aqui para entregar e deixar que você saiba qual é a vontade dele. E o Senhor disse a mim: diga ao meu povo que eu estou com sede, e só eles podem saciar a sede que há dentro de mim. E eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, calma aí, como é que eu vou dizer isso em Camboriú? Como é que eu vou dizer isso para aqueles pastores que conhecem muito mais a Bíblia do que eu? Como é que eu vou dizer que o Senhor, que é o dono de todas as fontes de água, está com sede? Sede do que, Senhor? O Senhor disse: eu não estou com sede da água que sai da torneira, nem da água que sai do poço. Eu estou com sede daquela água que um dia eu dei a eles, a água que sai de dentro do interior deles e salta para a vida eterna, a água que fala da alegria e da expansão do que nós chamamos de adoração. Se você não sabe, fique sabendo. Se há algo que o Senhor espera numa reunião como essa, é que você venha quebrar os obstáculos do silêncio e venha poder dar a Ele pelo menos um grito de satisfação e adoração. Quando você abre a sua boca para louvar a Cristo aqui embaixo, os céus inteiros se movem em cima, porque a água que sai de dentro de ti, os homens não podem ver e não podem sentir. Só aquele que está em cima de um poderoso e grande trono pode receber a pureza que há no seu louvor. Se há uma força intrínseca dentro do cristão, e talvez ele não saiba, é exatamente o poder do grito que há dentro do peito dele. Quando nós gritamos na terra, os homens podem ficar incomodados e não entender nada, mas aquele que está acima de todos os tronos, ele entende este grito, e este grito se transforma em água para saciar a sede daquele que é todo poderoso. E quem concorda comigo, dê um grito de glória neste lugar aqui. Pastor Marco, Deus tem sede? Tem. Se tem uma coisa que Deus, mesmo podendo fazer, Ele jamais irá fazer, não porque Ele não pode, porque poder está dentro dele, mas é algo que Ele não faz por causa da sua natureza. É Deus chegar de frente de um espelho, olhar para a face das águas, abrir os dois braços, bater no peito e dizer: eu me amo, eu me adoro, eu me glorifico, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem graça nenhuma você se vangloriar das coisas. O interessante é que as pessoas olhem para você e te elogiem. O interessante é que as pessoas percebam que você é diferente e dão mão à palmatória. É isto que Deus espera da igreja quando ela se reúne. Deus não espera que você se reúne aqui apenas para fazer volume no meio da multidão, ou para mostrar a bela roupa que você passou o mês inteiro criando, ou para mostrar a nova maquiagem ou a nova cor dos seus cabelos. Tudo isso Deus fica feliz, é claro. Qual pai não quer ver um filho mais bonito? Qual pai não quer ver um filho mais feliz? Mas Deus espera que ao entrar dentro deste lugar você guarde os seus pés, porque esta terra é uma terra santa, e você dê a Ele aquilo que Ele quer ouvir. Deus não quer ouvir só lamúrias, Deus não quer ouvir só pedidos, Deus não quer ouvir apenas você reclamar do dia a dia, do cotidiano. Deus quer ouvir um sonoro grito de aleluia, de gritos de glórias a Deus, que possam explodir de dentro do seu interior e atingir o coração dele. Se tem algum pentecostal que acredita no que eu estou dizendo aqui, por favor, comece a executar este grito de glória, porque se você não clamar, as pedras acabarão clamando. Voltando ao texto, ele está com sede, e aquela mulher foi no mínimo truculenta, ela foi no mínimo desumana, ela foi no mínimo uma pessoa despreparada. Por quê, pastor? Porque a água não é alimento, água é elemento. 70% do seu corpo foi feito de água. Haja visto que a Bíblia diz muito bem de qual matéria fomos feitos. Não fomos feitos só do pó da terra. A Bíblia diz que fomos feitos do barro. Barro é feito de pó da terra com água. Então a água faz parte da nossa
da nossa estrutura física, do nosso metabolismo. Quando negamos água a um ser humano, estamos negando a ele um pouquinho de vida. Quando negamos água a um animal, estamos negando a ele vida. Água é algo sagrado. Não podemos negar nem a um animal, muito menos a um bandido. Como de lá negar água àquele que é dono de todas as águas, aquele que é dono de todos os poços artesianos do mundo? O Senhor não está pedindo muito a você hoje. Ele só está pedindo que você quebre todos os protocolos que há ainda, que impedem você de ser de fato um barulhento pentecostal de natureza, e possa hoje transcender este templo que aqui está, olhar para cima e não enxergar mais apenas a lua e as estrelas, contemplar alguém que está apaixonado pelo seu louvor, que está apaixonado pelo louvor que pode sair de dentro do seu coração nessa noite. E se você puder fazer isso, você não vai acalentar o coração do pregador. É claro que como pregador pentecostal me dá desespero enquanto eu prego e eu olho para algumas pessoas que não reagem. É claro que como pregador pentecostal era melhor me dar um tiro na cabeça do que eu ficar pregando e ver pessoas paralisadas, segure aí, com os olhos secos, igual olhos de coruja, não conseguem derramar uma lágrima, com a boca travada, com a boca de aço, com a língua de ferro, que não consegue extravasar no momento de emoção num culto como esse. Como pregador eu fico irritado quando isso não acontece. Se eu como homem fico triste, eu imagino como é que Deus reage. Porque tem pessoas aqui no nosso meio que ele esperou uma semana inteira, tem pessoas no nosso meio que ele esperou um mês, um ano inteiro, para você chegar em uma festa como essa e poder dar a ele aquilo que ele merece e aquilo que ele precisa. Se eu fosse você, eu não ouviria só o grito da voz do pregador, eu usaria a inteligência, porque grito de crente não é manifestação de mente maluca. Grito de crente é uma questão de sobrevivência, é sobrevivência espiritual. Mas a mulher está lá, pastor Cecílio, ela está negando água para Jesus. E o que eu acho mais triste foi a reação de Jesus, porque eu como pregador, como evangelista, sou muito sanguíneo, e quando sou contrariado acabo ficando irado. O dia que eu li a história nesse contexto de revelação, eu falei, falei com Deus, Senhor Jesus, por que o Senhor não deu um jeito nessa mulher? O Senhor ensinou os discípulos, quando não te receberem bem, levante o seu pé, chacoalhe a poeira e amaldiçoe aquele lugar. Eu falei, por que o Senhor não deu exemplo? Por que o Senhor não sacudiu a poeira e amaldiçoou aquela terra que já era maldita? Foi aí que o Senhor disse para mim, filho, eu não amaldiçoei aquela terra porque eu não era simplesmente um homem ali, eu também era Deus, e como Deus eu já sabia onde aquela conversa ia parar. O Senhor foi me dizendo, filho, quando aquela mulher passava pelos meus discípulos lá no meio da esquina da rua, quando eu olhei para ela, eu já conhecia a vida dela inteira. Desceu do céu a informação de quem ela era, onde ela morava, quantos maridos ela havia tido. Eu já sabia onde a conversa ia dar. Por isso eu não xinguei, por isso eu não humilhei, por isso eu não ordenei que ela ficasse seca. Eu simplesmente deixei ela extravasar a ira, deixei ela extravasar aquilo que guardava dentro do peito, que era mágoa entre os judeus e os samaritanos. E quando ela se desestressou, aí eu entrei em cena. Pense num Cristo equilibrado, pense num homem que era emocionalmente equilibrado. Este homem era Jesus. Jesus não se perdia no meio das palavras, não se irritava facilmente. Tanto é que o dia que Judas o traiu, Judas veio e deu um beijo nele, ele segurou Judas, e ao invés de falar um monte de verdades a Judas, disse assim, Judas, você ainda é meu amigo, companheiro, o que tem que fazer faz rápido. Jesus era equilibrado, era emocionalmente preparado. E quando a mulher soltou os cachorros, ele simplesmente calado, esperou que ela terminasse. E ela deve estar bufando agora, irada. E ela olha para ele e diz assim, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana para beber. Ou em outras palavras, você não sabe que nenhum judeu que tem vergonha na cara conversa com um homem samaritano? Você é um homem judeu, está conversando com uma mulher samaritana. Isso é irritante, é inaceitável. Ela estava chamando Jesus de um homem que transgredia a lei. E quando ela terminou com a sua ira toda, meu Jesus, penso eu, com as pernas cruzadas, pastor Cecílio, com as mãos em cima dos seus joelhos, olhando para ela tranquilo e dizendo assim, ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu, se tu soubesses quem é que te pede água, mulher, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede, mulher. Ninguém nunca mais tem sede.
neste momento, se você que ouviu a voz rouca desse pregador maluco aqui e deu um grito de glória, só porque eu repeti a cena, imagine você no lugar da mulher e ouvir a voz dele. A voz de Jesus desestabilizou ela completamente. A voz do Senhor, quando entrou no ouvido dela, mexeu com todas as entranhas do corpo dela. O DNA dela foi chacoalhado. O Senhor leu simplesmente os 23 pares de cromossomos que havia no corpo dela, e onde havia doença psíquica, a doença foi sanada naquela hora. O Senhor olhou para ela e disse: mulher, eu posso saciar a sua sede. E a mulher que antes gritou, que foi truculenta, que foi no mínimo desonrosa, agora está falando num som diferente. Eu imagino ela gaguejando. Eu imagino ela falando com a voz embargada, humilhada. Desceu do salto, parou de olhar por cima, puxou o peito, olhou para baixo e disse: Senhor, mas como é que o Senhor pode me dar água? Que água é essa? O Senhor não tem balde, o poço é fundo. Como é que o Senhor vai tirar água dali? E o Senhor olha para ela e diz assim: mulher, a água que eu tenho para te dar não está na profundeza da terra, mulher. A água que eu tenho para te dar está na sua frente. Eu sou a fonte da água da vida, mulher. Quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Eu abro um parênteses para falar sobre esgotamento espiritual. Eu quero falar aqui com aqueles crentes que estão na igreja há muito tempo e que há muito tempo já não sentem mais a presença de Deus, que sempre se reúnem para falar de saudosismos. Eu também sou saudosista às vezes. Como hoje no quarto do hotel, o Senhor me pegou e eu chorei por 1h30, porque quando eu coloquei os joelhos ali naquele hotel, eu falei: Senhor, tudo começou nessa cidade na minha vida. A minha história começou aqui. 8 anos depois de ter passado por aqui, são 53 nações do mundo que já me ouviram pregar. Hoje nós estamos em 4 canais de TV e fechamos ontem o contrato com a Rede TV para a Rede Nacional a partir daqui a 2 semanas. Falei: Senhor, tudo começou aqui. O Senhor trouxe à memória um garotinho que entrou aqui em Camboriú há muitos anos atrás, sem ter dinheiro para comprar um saquinho de pipoca, que eu vi um pregador russo no púlpito dizer assim: quem tem uma oferta para trazer à frente? E eu não tinha nenhuma bala para ofertar, e eu joguei-me na frente do altar e me entreguei a Cristo. O Senhor trouxe à minha memória uma época em que eu experimentei a fonte da água fresca, que é quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. E sabe o que me fez sentir? Me fez sentir que às vezes nós precisamos de novo descer a fonte e pegar um pouquinho de água, porque a sequidão da vida na igreja não é nada fácil. Não é nada fácil congregar com pessoas que, porque não conseguiram alcançar os seus sonhos, querem matar os seus. Não é nada fácil estar no meio de lugares onde as pessoas não entendem o seu tipo de ser, não entendem o seu tipo de viver. Tem pessoas que acham que todos nós fomos feitos em uma fábrica. Tem pessoas que acham que todo crente tem que ser igual a todo crente. Deus não nos fez em série. Nós não somos uma máquina. Nós não somos um ser fabricado em uma fábrica. Não somos robôs. Quando a GM faz um carro com defeito, toda a linhagem daqueles carros sai com defeito. Cada um de nós é um ser diferente. Deus nos fez na ponta de um pincel. Deus trabalhou na nossa história. Deus trabalhou na nossa vida. Antes de você vir à existência, Ele já tinha o seu passado, o seu presente, o seu futuro nas mãos deles. E eu vou te dizer uma coisa contrária àquilo que os homens dizem. Se os homens falaram que você, porque caiu ou porque passou pelo vale, nunca será erguido, eu tenho uma palavra contrária a essa. Porque aquele que te chamou não pode ser pego de surpresa. Deus não pode olhar para o ser humano e falar assim: eu não sei o que será na vida dele amanhã. Quando Deus te chamou, Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que você começaria de pé, sabia que você ia tombar, mas Ele apostou as fichas em você, porque a Bíblia diz que o justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Eu quero te dar uma palavra hoje. Você não precisa se desviar, garoto. Eu sei que a sedução do mundo é muito grande. Eu sei que parece que está faltando água, mas eu tenho uma palavra para você hoje. Nunca faltou água na igreja de Cristo, porque a fonte sempre esteve no nosso meio. Ele está aqui hoje e é Ele quem quer saciar a sua sede agora. Agora invertemos os papéis. Se você der um grito de glória a Deus a Ele, Ele vai pegar a essência do Espírito Santo e vai colocar dentro de você uma chama tão grande que não tem bombeiro no inferno que vai apagá-la mais. Quem quer um renovo desse jeito, por favor, jogue a mão para cima e dê um grito de glória. Às vezes é preciso voltar pelo caminho onde viemos.
para relembrar dos bons momentos da vida e não julgarmos a vida fora por causa de experiências que nos machucam. Quando o Senhor olhou aquela mulher e viu ela toda machucada, imagina, ele não estava diante de uma mulher comum, era uma mulher adúltera, era uma prostituta. O que esperar de uma prostituta? O que esperar de uma mulher que não era prostituta porque queria, porque ninguém se envolve com prostituição porque quer? Pense numa profissão macabra, doentia, imoral, imunda. Ninguém é jogado à prostituição porque quer. São circunstâncias da vida. Perde-se o pai, perde-se a mãe, uma violência sexual no começo da vida, falta de objetivos, falta de história no futuro. Jesus, quando viu aquela mulher vindo, ele sabia a história dela inteira e ele se apaixonou pela história dela. Porque se tem uma coisa que o meu Cristo ama, é gente com defeito. Você ouviu direito? Eu vou repetir. O meu Senhor ama gente com defeito. Eu acho que foi para isso que ele veio, pastor Cizino. Ele veio como marceneiro do céu, para quebrar aquela palavra que o diabo diz, que tudo que nasceu torto não se endireita, até conhecer o carpinteiro de Nazaré, porque ele dá jeito em qualquer situação. É por isso que eu venho hoje profetizar sobre a sua vida, mamãe. Não desista dos seus filhos, não desista da sua filha. Eu não sei onde ele está hoje, mas próximo profetizar onde é que ele vai estar em abril do ano que vem, congregando com a gente no Congresso de Leões, orando em línguas estranhas, profetizando, e daqui a alguns meses, quem sabe, ir para o campo, porque Deus pode transformar a vida dele. Basta um encontro com Jesus. E quando a mulher está agora emocionada, o Senhor diz a ela: me traz o seu marido. E ela com vergonha se esconde: eu não tenho marido. E ele falou: ainda bem que você não mentiu. Ele elogiou ela. Quem é que elogia uma prostituta? Eu me emociono nessa palavra, pastor Ciro. Todo mundo olhava para aquela mulher, pastora Deus, e apontava o dedo e queria matá-la. Quando ela disse: eu não tenho marido, Jesus elogiou ela e disse: você não é mentirosa, você falou bem. Você teve 5 que não era seu, e esse agora também não é. Você não é mentirosa. Quem é que pega o desgraçado que está indo para o inferno e diz para ele: ei, você tem uma qualidade? Foi por isso que você veio parar aqui dentro, porque lá fora ninguém viu nada de bom em você, mas ele enxergou alguma coisa em você. Eu não sei o que foi que ele viu em você. Aliás, dê uma olhadinha para o seu irmão, olha para a cara dele, encare ele. Se você fosse Jesus, você salvaria ele? Vou olhar para o Júlio, porque o Júlio é o único que eu conheço que teve uma vida muito triste aqui. Se eu fosse Jesus, eu não te salvaria, Júlio. Eu acho que era vice-versa, porque a nossa visão é limitada. Mas ele viu alguma coisa em você e viu alguma coisa em mim. E quando ele vai com a cara de alguém quando ele vai com a cara de alguém, pode se levantar 11.000 demônios, 1.000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não pode se perder no meio da sua chamada. E ele agora ergue a mulher à altura de um ser humano comum. Ele tira ela do poço e diz a ela: filha, eu vou te dar essa água. Só que eu não vou te dar uma gota, eu não vou te dar uma xícara, eu vou te dar uma fonte que vai nascer no seu interior e vai jorrar para a vida eterna. Quem pode dar um grito de glória a Deus, né? 8 dias depois. Quantos dias depois? Uma semana depois. Jesus está entre os seus discípulos e ele percebe que aquela semana foi diferente. Porque naquela semana ninguém questionou, ninguém perguntou, ninguém discutiu, ninguém brigou, ninguém quis saber muita coisa. E eles eram, por natureza, curiosos. E eu imagino o Senhor Jesus percebendo algo diferente entre eles. E ele deve ter chamado algum discípulo para lhe contar o que estava acontecendo. E eu imagino que tenha sido Pedro, porque Pedro era aquele que falava pelos cotovelos. Eu imagino o Senhor dizendo: Pedro, o que está acontecendo? E Pedro dizendo: não, Senhor, eu também não concordo com isso, mas está acontecendo algo. O que está acontecendo, Pedro? São os garotos, Senhor. São os alunos da sua escola de milagres. Está todo mundo entristecido aqui. Tristes por quê, Pedro? João contou para a gente a história. Que história? A história daquela zinha lá, daquela samaritanazinha lá. E o que foi que João contou?
João contou que o Senhor pediu água e ela não te deu. Foi verdade. João contou que ao invés do Senhor amaldiçoá-la, o Senhor a abençoou. É verdade. João disse que o Senhor deu para ela um presente. É verdade. João falou que o Senhor deu uma fonte de água e colocou dentro dela. Eu imagino Jesus com um sorriso grande dizendo assim: é verdade. E vocês estão tristes por quê? Eu imagino Pedro abaixando a cabeça dizendo: Senhor, está todo mundo revoltado, porque nós te servirmos há 2 anos, deixamos tudo para estar contigo, e até hoje o Senhor não deu para a gente nenhuma gota dessa água. O Senhor não deu uma xícara para a gente, e para aquela lá o Senhor deu uma fonte. Eu imagino Jesus equilibrando-se emocionalmente de novo, dizendo assim: chame todo mundo lá, chama os meninos, chama os garotos. E lá vem os 12, todo mundo olhando para Pedro, querendo esgoelar ele. Cagueta. Todo mundo olhando para ele: Pedro, você escapa de um raio, mas não escapa da gente depois. E Pedro com os 12, pastor, assim, todo mundo, ninguém consegue encarar Jesus. Eu imagino um olhando para o outro com uma ira santa. Não era para ter contado, Pedro, não era para ter contado para ele. E Jesus dizendo assim: ei, olhem para mim, o que está acontecendo? Por que estão tristes? Porque faz 8 dias que vocês não conversam comigo, porque ninguém me questiona nada, por causa do meu encontro com a samaritana. E todo mundo olha para Jesus e abaixa a cabeça. Vocês estão tristes porque eu abençoei uma prostituta? Vocês estão tristes porque eu transformei uma prostituta em missionária? Porque ela voltou para a terra dela e ganhou a cidade toda para Jesus. Vocês estão tristes porque eu dei uma água para uma mulher que não valia nada? Quem foi que disse que eu não dei isso a vocês também? Os olhares começam a se levantar, começam a encarar Jesus. E Jesus dizendo: meninos, todos vocês receberam a fonte. Todos vocês. Eu só não coloquei nome porque eu achei que não precisava, mas todos vocês experimentaram, e eu posso provar. E eu imagino Jesus dizendo: Pedro, onde é que você acha que você arrumou força, autoridade para pular em cima das águas revoltosas e vir caminhar comigo no meio do mar? Só não teme a morte, Pedro, quem tem a fonte da água da vida eterna dentro dele, Pedro. E Pedro no momento descobre que ele tinha fonte. Eu imagino Pedro com o coração acelerado dizendo assim: tá vendo, eu tinha, não sabia. E Jesus vira para Tiago e João: vocês 2 irmãos aí, onde é que vocês acham que vocês arrumaram coragem para falar comigo? Senhor, aquela cidade não aceitou o evangelho, podemos orar para cair fogo e destruir aquele lugar? Só tem coragem de enfrentar o inimigo quem tem a fonte da água da vida eterna dentro de vocês. E eu imagino Tiago e João batendo a mão no peito dizendo: gente, eu também tenho. E Jesus virando para os 9 e dizendo a eles: e vocês 9, onde é que vocês acham que arrumaram força para expulsar demônios? Por que é que os demônios se sujeitam a vocês? Por que é que as enfermidades saem correndo onde vocês passam? Enfermidade e demônio não respeita homem comum, só respeita homem que carrega dentro de si a fonte da água da vida eterna, meninos. E eu imagino a alegria. Pense numa criança que acabou de descobrir um presente, que acabou de descobrir que tem um talento e não sabia, se abraçando com ele no peito. Eu imagino os 12 agora com as mãos no peito, dizendo assim: eu tenho, e o outro: eu também tenho, dizendo: tá vendo, ele não ia deixar a gente sem. E enquanto eles estão conversando, dialogando, dizendo: eu tenho, eu também tenho, todo mundo tinha, Jesus faz assim: olhem para mim. Estão felizes porque tem uma fonte de água? A fonte é para quem acabou de me conhecer. A fonte é para quem chegou ontem. A fonte é para quem veio lá de baixo, do subúrbio do inferno. Vocês já deviam ter crescido, porque para vocês a fonte é pouco. Vocês estão comigo há 2 anos. Todos param e olham para Jesus. Jesus diz para eles: se as minhas palavras permanecerem em vós, do vosso interior não fluirá só uma fonte, saltará um rio de águas vivas, saltará um rio de águas profundas. Por onde essas águas passarem, tudo que estiver morto vai viver.
A mensagem que eu tenho para a minha geração é esta: todos que estão entre nós têm a mesma chance, todos têm a mesma oportunidade de crescimento espiritual. Nenhum de nós precisa sentir inveja de ninguém, porque o mesmo sol que brilha para mim, brilha também para você. Ninguém precisa querer matar o outro para conseguir crescer na vida. E ninguém precisa orar para que Jesus destrua um, para que o ministério dele cresça ou apareça. Porque a mesma chance que eu tive e os que estão aqui tiveram, o Senhor estendeu a você. Porque o princípio de toda a vida poderosa com Deus nasce em uma fonte. Diga comigo, em uma fonte. Eu quero ouvir um coral mais bonito. Em uma fonte. Em uma fonte. A fonte é o princípio. Todos nós temos a fonte. Agora, por que será que alguns entre nós crescem e outros não? Por que será que alguns alçam altos voos e outros ficam parados? Por que alguns gravam um CD e esse CD é engavetado e outros estão cantando há 30, 40 anos e ainda continuam com vida? Por que alguns pregaram bem, mas fizeram parte de um sucesso passageiro e outros continuam até hoje? Por que algumas pessoas tinham visões e hoje não tem mais? Se Deus abriu a oportunidade para todos nós, por que alguns crescem e outros não? Está aqui o problema. Todos temos o mesmo princípio, mas poucos temos coragem de lutar para que este princípio permaneça vivo dentro de nós. Deus não quer covardes na sua casa. Deus não quer pessoas que parem no meio do tempo por causa da primeira luta, por causa do primeiro obstáculo. Deus quer pessoas que passem a dar valor naquilo que vão receber dele. Porque se você não der valor naquilo que o Senhor tem para te dar, você jamais sairá do seu lugar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? O Senhor não te trouxe aqui só para você participar da festa e observar o movimento dela. Não. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer você crescer. E Ele quer te dar uma unção tão grande hoje, que quando à noite você olhar no espelho, você não se conheça mais. Está na hora deste mundo conhecer que nós somos diferentes e que há um poderoso poder de Deus a ser entregue nas nossas vidas. Você não sabe perto de quem você está sentado nessa noite. Você não conhece a pessoa que está do seu lado. Aliás, eu acho que nem ela se conhece ainda. Porque se ela se conhecesse, ela não estaria aí duvidando, não estaria aí pensando, não estaria aí raciocinando, dizendo assim: será que é comigo que Deus está falando? Não. Aquele que tem uma chamada divina, aquele que tem fome de Deus, ele pega a palavra profética para ele salta no ar, agarra ela e deposita no peito para si. O que está faltando com você é isso. Oportunidades não batem 2, 3 vezes a porta. A oportunidade bate uma vez. Abra os seus olhos hoje. Não deixe o espírito deste século cegar a sua vida, moço. Não deixe o espírito deste século cegar a sua vida, moça. Não deixe o diabo citar no seu ouvido e dizer que as fileiras dos grandes do Senhor já estão saturadas. A Bíblia Sagrada continua dizendo: a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Existe espaço para todos. Deus tem uma vocação para a sua vida. E não interessa se você mora lá na esquina do sovaco sujo. Não me interessa que você é filho de um verme. Não me interessa. O que me interessa é que a mesma fonte que Deus me deu, ela está dentro de você. E ela tem que crescer. Ela tem que explodir. Ela tem que superar. Agora olhe para você. Fim de ano. Daqui um mês é o Natal. Você trabalhou muito bem para que a sua parte física estivesse de pé. Agora me diga como você está por dentro. Me diga como está a sua alma aqui. Por causa dos maus conselhos, por causa das más línguas, por causa das línguas felinas, por causa de pessoas que não acreditam no seu potencial, porque as pessoas falaram que você nunca seria nada, porque você teve um passado triste e sórdido. Vai deixar o diabo brincar com o seu futuro? Vai deixar os demônios cercarem você todas as vezes que terminar essa reunião e te levarem para casa, te fazerem viver deprimido e oprimido? Deus não pactua com fracos e covardes acerca da sua chamada. O Senhor quer gente de coragem. O Senhor quer ver você levantar hoje do chão onde você está caído, colocar hoje os seus olhares para cima e dar um grito de glória.
Deus quer ver você dentro da prisão, amarrado, pés e mãos, no meio da escuridão, olhar para o seu amigo do lado e dizer: ei, como é que está? O pé não funciona, o braço também não, mas e a voz? A voz está perfeita. Então comece a cantar. Vamos louvar ao Senhor dentro da prisão. E daqui a pouco um terremoto de Deus vai quebrar tudo aquilo que te prende. Você será abençoado. Você crê nisso? Você acredita que você tem uma vocação divina? Escute aqui, irmão. Conselho de quem já viveu isso. Se você não acreditar na sua chamada, se você não acreditar nos seus talentos, ninguém acreditará. Se você esperar que os outros te aplaudam, te empurrem, você nunca irá a lugar nenhum. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. A rejeição é natural, é o processo da seleção espiritual. Quem não apanha não aprende a bater depois. Quem não cai não sabe ficar de pé e ajudar os outros a ficar de pé. Se você entrou aqui hoje combalido porque acha que Deus parou de te olhar, Deus manda te dizer que Ele está com os binóculos do céu só em cima da sua vida. Deus está te observando. Deus está esperando o momento certo para colocar você em uma catapulta e te jogar para cima. Não tem poder do diabo que impeça Deus de te usar nessa terra. Se você crê nisso, dê mais um grito de glória para eu escutar aqui. Levante a mão direita para cima comigo. Mão de profeta, chacoalhe ela comigo. Deite a sua mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro do seu irmão com carinho. Feche a mão no ombro dele e diga assim: é o pastor que está pedindo, eu tenho que obedecer. Olhe para o seu irmão e diga: eu vou lhe mostrar agora. Diga: eu vou lhe mostrar agora. Não, fale mais alto, faça biquinho para falar. Diga: eu vou lhe mostrar agora o que é que Deus quer fazer na sua vida hoje. Preparado? Comece a sacudir o seu irmão. Chacoalha ele, tira ele do lugar. Chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele, diga: é isso que Deus quer fazer com você aqui hoje. Deus quer despertar o seu talento, o seu ministério, a sua chamada. Eu estou sentindo uma força de Deus tão grande aqui. Eu sinto uma unção de Deus tão grande dentro deste lugar, que Deus quer fazer explodir todos os obstáculos que te prendem. Eu quero que você deboche do diabo hoje. Eu quero que você saia rindo de Satanás hoje. Eu quero que você olhe para ele, faça fusquinha para ele, mostre a língua para ele. Diga para ele: Deus me chamou e quem me chamou vai me sustentar. A fonte vai crescer, a água vai gerar. Você, não é comigo. Eu não tenho varinha mágica. Não olhe para um púlpito esperando que eles te consagrem, porque a consagração não vem da terra. Da terra vem a confirmação, mas a consagração vem de cima. Não basta ficar esperando que o profeta olhe para você e diga tudo que você será. Ei, aquele que acredita na chamada que tem, não precisa ouvir profetas. Quando ele quer ouvir um profeta, ele vai para a frente do espelho, aponta o dedo e diz assim: assim diz o Senhor, você será grande. Deus te trouxe hoje aqui para dar um tratamento em você. Eu vou provar para você que você é importante. Depois que eu provar para você que você é importante, você promete que vai deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida? Quem promete isso para mim? Deixa eu ver. Então escute. Na confecção do universo, o meu Deus criou 3 seres. Diga comigo: 3 seres. 3 criaturas distintas. A primeira criatura que Deus fez, pastor Cezino, foi lá em cima no céu. Deus usou os átomos celestes que a terra não pode entender e criou seres de pura energia, seres de luz, que eram os anjos. Foi o primeiro ser que Deus fez. Deus não usou nada material para criá-los. Deus usou a essência daquilo que havia na atmosfera divina dele. E Deus fez seres de pura energia, seres que só podiam habitar naquela região, porque eles foram criados a partir de matéria que havia naquela região, numa região fora da nossa.
numa dimensão paralela à nossa. E Deus criou os anjos, a princípio. E esses seres erraram. Quando eles falharam, o Senhor criou um novo tipo de ser. Deus veio a este mundo, criou pela força do seu poder tudo que você pode ver, mas teve um ser que Deus olhou para a terra e conversou com ela e disse: terra, gere aí algumas criaturas diferentes. Nada divino dentro deles, porque eu fiz aqueles lá em cima tudo com coisas celestes e eles erraram. Eu quero agora que você gere coisas feitas só da terra. E a terra começou a gerar animais, e a terra gerou bichos, peixes e assim por diante. E quando Deus viu esses seres, Ele viu que esses seres eram belos, eram seres que jamais pecariam. Mas o Senhor percebeu que por falta da centelha divina, eles não tinham espírito. Todo ser criado lá em cima é um ser espiritual, porque todo ser espiritual é inteligente. Todo ser desprovido de espírito é um ser irracional. Então os animais que caminham pela terra são irracionais. E ser irracional não pode louvar porque quer louvar. Ele louva ou ele grita por instinto. Foi isso que Deus disse a Jó: Jó, quem é que manda comida para o filho do urubu quando ele clama a mim? Não é que o urubu sabe que tem um Deus lá em cima que vai dar comida. É instinto, porque ele não tem espírito. É alma vivente. Porque ele foi feito de tudo que há na terra. Por que é que você acha que animais não serão arrebatados? Porque eles não fazem parte lá de cima. Foram criados aqui. A vida deles é limitada aqui. Começam aqui e terminam aqui. Por que você acha que quando você está comendo uma carne de boi, você não fica com a consciência pesada, dizendo assim: poxa, morreu a vaquinha mimosa, poxa, morreu o touro bandido? Ninguém pensa nisso quando está comendo a carne. Você só quer saboreá-la e ponto final. Até quando seu pai atropela um gatinho, um cachorrinho, por mais que alguém sopra, diga: poxa, matei uma criatura, 2 dias depois ninguém lembra mais. Diferente de um bandido que assassina um ser humano, a consciência dele pesa para sempre. Por quê? Porque animais não têm espírito. O primeiro ser que Deus fez foi de em cima, de pura energia de glória. O segundo que Deus fez aqui na terra, de pura essência terrestre. E quando Deus viu que aqueles que estavam lá em cima, embora fossem bonitos, erraram, e os que estão aqui embaixo não podem glorificar o nome dele porque são seres sem inteligência, Deus senta nas asas do seu querubim e vem a esta terra. E Deus tem uma ideia fabulosa. Eu louvo a Ele por causa dessa ideia. Deus diz assim para si: vou criar o terceiro ser. Vou fazer um ser perfeito. Vou fazer um ser. Vou misturar o que tem no céu com o que tem na terra. E vamos ver o que é que vai dar. E ele vem para a terra e usa o barro da terra, pastor Cine, e faz um boneco de tudo que é na terra. Tudo que tem dentro de um animal quadrúpede você tem no seu corpo. Agora, quando o animal estava pronto, era irracional ainda, o Senhor Deus vem dentro dele e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, a essência com a qual ele criou os seus poderosos anjos. E Deus enche o nosso pulmão de oxigênio, de ar e de uma inteligência incomum. E aí fica de pé o homem. E o Senhor diz: está feita a minha melhor e mais bela criatura. Porque ele tem o que tem na terra, mas ele também tem o que tem no céu. Anjo, por que você não está vendo o anjo aqui dentro agora? Eles não estão aqui? Possivelmente alguns estão. Mas por que nós não podemos vê-los aqui? Porque eles não pertencem a esse mundo. Pertencem a um mundo lá de cima. Por que os animais não serão arrebatados? Porque eles pertencem a esse mundo e ficam aqui. O ser humano é a única criatura do mundo que se dá bem tanto na terra quanto no céu. Passa uma temporada na terra e depois vai ser arrebatado e ainda vai morar no céu. Olha que coisa gostosa. Por que é que você acha que Satanás te irrita tanto? Por que é que você acha que o diabo não vai com a sua cara? Porque você é bonitinha? Porque você parece a Barbie? Nada disso. Você acha que o diabo não vai com a sua cara, moço, porque você parece o Brad Pitt? Nada disso. O diabo não vai com a sua cara porque ele morre de inveja de você. O infeliz tem ciúmes de você. Ele sabe quando Deus te olha e como Deus te olha. Ele sabe quando Deus te olha e os anjos te olham, até os anjos te respeitam. Embora a Bíblia diz que os anjos sejam maiores do que nós, eles existem para servir esta igreja que está aqui. Você não é comum. Você não nasceu para descer em uma cova fria, sem esperança e sem atitude. Você foi posto nessa terra como a obra primaz da criatura divina. Deus olhou para você e disse: você é a coroa da criação. Você não nasceu para ser humilhado, você não nasceu para ser pisado, você não nasceu
para entrar no céu pela porta da frente e ainda glorificar o nome de Cristo Jesus. Você é poderoso. Pastor Marco, se eu sou poderoso, por que eu estou desse jeito? Quer ouvir? Agora termina a introdução da minha mensagem, eu vou pregar. É isso que te falta. Você cuida muito bem do homem que está aqui de fora, porque isso aqui é terra, pastor Cizinho. Por isso que a gente aceita sangue dos outros, pele de outros, célula dos outros, porque tudo isso é terra, isso veio daqui. Por que você acha que o irmão do seu lado está bonito desse jeito? Também só come, bebe e dorme. Ele cuida da parte de fora. Quantas irmãs você conhece que depois de 3 meses sem vê-la, quando você viu, ela rejuvenesceu 52 anos, por causa das plásticas e tudo mais? Porque tudo que é dessa terra pode ser fabricado com coisas daqui, pode ser recomposto, porque é terra. A parte material nossa é bem cuidada. Nós cuidamos disso aqui. Dê uma olhadinha para você, 50 minutos antes de entrar, antes de vir para a igreja, na frente do espelho. Cabelo de um lado, cabelo de outro, roupa ornando com sapato e tudo mais. Ensaiou aquele olhar diferente para ver se hoje desencalha no congresso como esse. É natural isso, é do ser humano. Mas interessante é que nós do púlpito olhamos e vemos uma igreja bonita por fora. Mas cadê a beleza interna? Cadê a saúde por dentro? Você não é só isso. Você não é um ser humano de carne e osso apenas. Você é um espírito que habita dentro de um corpo. O seu corpo é bem cuidado, mas e o seu espírito? E a sua alma? E a sua parte imaterial? Para cuidar do seu corpo, basta dar a ele carne, Coca-Cola, proteínas, carboidratos, se ele está de pé. E qual é a comida do espírito? Qual é o alimento daquilo que veio do céu? Por que você acha que eu pulo e grito no púlpito? Que eu sou maluco? Não. Porque depois, quando eu vejo as minhas fitas, eu passo vergonha. Quando alguém manda um bilhete para mim, um e-mail: pastor, eu quero aprender daqueles golpes de Kung Fu que o senhor dá. Eu fico morrendo de vergonha. Por quê? Porque eu não faço isso porque quero. É o meu homem espiritual que está aqui dentro. É a minha parte material que está aqui dentro. É onde Deus alojou a água da vida, pastor Cizinho, a fonte do rio. É isso que faz o senhor ficar de pé e não se entregar à morte. É a parte que está por dentro. É isso que faz o homem vencer a enfermidade, vencer a moléstia. É a vontade de viver. Porque você acha que de vez em quando nós somos pegos de surpresa? Ator, fulano de tal, belo, bonito, poderoso, famoso e rico, dá um tiro no ouvido. Por que é que nós vemos histórias macabras acontecerem e você diz: poxa, aquele homem não podia ter se matado? Tinha tudo na vida. Será que tinha? Ele tinha tudo para essa vida. Mas e para cá? Por que você acha que você não grita? Nem dá glória a Deus porque o pregador é ruim? Não jogue a culpa nos outros, nem a responsabilidade. É você. Você morreu, esqueceu de deitar. A fonte secou. E o que restou é só essa estrutura que está aí pelo lado de fora. Deus te trouxe hoje aqui para tentar desencravar a sua fonte e fazer a água começar a voltar a circular sobre a sua história, para o seu espírito ficar de pé. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo uma cachoeira de Deus que vai descer sobre esse ambiente daqui a alguns minutos. E se eu fosse você, eu começaria a me ajudar aqui. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Cada grito de glória a Deus que você dá é uma pedra que está entupindo a sua fonte, que voa para fora. Enche a sua vida de adoração agora. Eu tenho medo quando eu cheguei a uma igreja pentecostal e vejo pessoas paradas e caladas muito tempo. Eu enterrei o meu pai há alguns anos e meu pai morreu. E antes de morrer ele passou pelo estado de coma, pastor Cizinho. E não tem nada mais estranho do que estado de coma. Está aqui a irmã Elba que pode falar sobre isso, ela é enfermeira. A pessoa está ali, ela não é paralítica, mas a perna não move. Ela não teve derrame, mas os braços não mexem.
Ela não é cega, mas os olhos não veem. Ela não é muda, mas ela não fala. A única coisa que ela faz é escutar. O médico dizia para mim: pode falar que o seu pai escuta tudo. E às vezes eu tenho passado por esse Brasil e por esse mundo inteiro, e confesso, não sei se os meus companheiros que pregam têm enfrentado os mesmos públicos que eu. E de repente o Senhor me levou para pregar em diversas denominações do Brasil, igrejas que só têm aparência. Tenho sido levado por Deus para pregar em reuniões gigantescas, onde parece que eu estou dentro de um mausoléu. Sabe o que é um mausoléu? É aquelas casinhas que tem dentro de cemitério, de famílias ricas, casas bonitas, com letras garrafais, tudo feito com mármore do mais puro quilate. Gente é paga para trocar as flores todos os dias, não tem uma poeira, é bonito, chega a ser uma obra de arte. Mas quando você abre a porta do mausoléu, lá dentro só tem defunto, féretros e pessoas mortas. Eu tenho sido levado a pregar em lugares assim. Meu amigo, você pode não reagir, mas você ainda escuta. Saia do estado de coma hoje. Saia. Não deixe que essas coisas desse presente século te envolvam. Não pare para ouvir só aquele pregador que você quer ouvir. Não vá a uma igreja só por causa daquela melodia que você quer ouvir. Eu tenho que entrar dentro da igreja para abastecer o meu homem espiritual, está entendendo? Você não pode entrar aqui dentro só para olhar as pessoas. Você tem que entrar aqui dentro e receber um tratamento para o homem espiritual que está aqui dentro. Se você é pentecostal e não falou em línguas, tem alguma coisa errada. Está na hora de viver. Está na hora de você ressurgir das cinzas. Como isso, pastor? Salte. Saia da tumba. Grite: pastor, mas eu estou machucado, eu estou ferido, eu estou passando pelos vales, a minha igreja é assim, assado. Não jogue a culpa nos outros. A salvação não é algo que pode ser repartido com os outros porque é familiar. A salvação é pessoal. Bem como a experiência com Deus. É você quem tem que buscar. É você quem tem que desejar. É você quem tem que sair de dentro do poço hoje. É você que recebeu a fonte está aí. Cadê o efeito dela? Cadê o efeito dela? Cadê o efeito da fonte? Será que os únicos rios que nós vamos ver são esses que estão aqui no púlpito? A vida passa, a gente vai. Daqui uns dias não estaremos mais nenhum de nós aqui. E vocês? Em qual igreja vamos congregar daqui a 10 anos, se não houver uma mudança agora? Somos a Assembleia de Deus, com muita alegria, com respeito. Eu carrego a faixa da minha igreja no meu peito. Eu amo essa igreja. E eu não quero ver essa igreja fracassar. Onde está o fogo que os nossos pais acenderam na nossa vida? Um dia desse eu entrei em um debate, pastor Cizinho. Deu uma raiva. Um programa de televisão, sentaram lá 24 pastores, a maioria deles pentecostais. Eles começaram a dizer: não é que os pregadores do século XXI são diferentes. Eles perderam a unção, perderam a experiência. Não é mais como antigamente. Eu vi um pastor antigo levantar a voz e dizer assim: porque na minha época o pregador bastava olhar para a igreja e saudar a igreja com a paz do Senhor, e o culto terminava debaixo de glória. Eu levantei e disse: eu vi isso, eu era garoto, eu assisti isso. Aí perguntaram, chegou na minha vez, eu disse: o que o senhor acha que aconteceu? Os pregadores é que são ruins? Eu disse: não. Os pregadores de hoje têm muito mais conhecimento do que os de antigamente, porque tiveram a oportunidade de estudar. A igreja está muito exigente, então a gente acaba orando um bocado mais. Eu falei: então por que está tudo errado? Simples, a igreja mudou. Há 20 anos atrás, ninguém questionava. A gente entrava na igreja com fome de Deus. A gente olhava para o púlpito e sabia: Deus vai falar comigo hoje. 20 anos depois, a irmã entra aqui dentro pensando no que está passando na novela das 8, na Páginas da Vida. 20 anos depois, o rapaz entra aqui esperando para entrar no site da internet na hora de ir embora na sala de bate-papo. 20 anos depois, muitos transformaram a tribuna num lugar de gladiadores.
Um querendo mostrar um conhecimento maior para poder matar o outro para sua estrela brilhar. 20 anos depois, os crentes entram na igreja com o nariz empinado. Assim, se essa igreja não tiver o que eu quero, eu procuro em outra ali fora. Há 20 anos atrás não era assim. A gente entrava na igreja querendo a graça, querendo a glória, querendo a experiência. Espírito Santo caminhando no meio do povo e procurando uma centelha de vida, procurando um poço onde ele possa desencravar a água eterna, para este poço virar um rio. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo que haverá um reboliço tão grande depois deste momento na sua história, que os demônios que oprimiam a sua família, que oprimiam a sua casa, que oprimiam a sua igreja, já começaram a arrumar as malas para se mudar daquele lugar, porque a água vai crescer. Vamos nadar no rio do avivamento. Quem quer, quem crê, dê um grito de glória. Terminando meu sermão, selecionei esses dias 100 e-mails para ler dos garotos que mandam, das irmãs, dos irmãos que mandam. Os 100 e-mails, 90 diziam assim: pastor, ore pela minha igreja porque a igreja faliu. Ouça assim: pastor, ore por nós porque a fonte secou. E eu fui orar ao Senhor. Sabe o que Deus me disse? O Senhor disse: filho, a fonte nunca seca. Não está faltando água. Não a dele, a nossa sim. O Senhor disse: a fonte do poder é a mesma. E eu falei: se não está faltando água, está faltando o que, Senhor? Aperta o cinto para ouvir e ouça no Espírito. O Senhor disse: está faltando sede. Está faltando sede. Gente com sede. Moços com sede de Deus. Moças com sede do poder da unção. Obreiros com sede da revelação da palavra. Uma igreja, pastor Cecílio, com sede de ver o poder ser manifestado. Está faltando sede. Ah, se Jesus encontrar 100 pessoas com sede aqui hoje, 100 pessoas com sede, vai derramar sobre ti uma unção de Deus forte. Se prepare, porque você vai ver o céu pelo lado de dentro. Pastor, e se eu não tiver sede? Você nunca verá. Eu sentava com o Heron hoje no restaurante, e eu comentava com ele uma experiência que eu tive há poucos dias no Japão. E eu falava com Deus, porque eu tenho sentido uma dificuldade muito grande sobre as igrejas. Acho que amadureci demais, pastor. Eu dobrei meu joelho no Japão e disse: Senhor, opera. Opera. Eu falei: Reuel, o Senhor opera de novo. Opera como antes. A Bíblia diz que o Senhor pode operar. Operando o Senhor, quem impedirá? E comecei a citar os versículos. O que Deus me falou é muito sério. O Senhor disse para mim: Marco, no Novo Testamento eu não posso operar. Eu operava no Velho. Todos os versículos que você citou é do Velho. Eu disse: como é? Se o Senhor não vai operar no Novo Testamento, eu vou fazer o quê? Então estamos perdidos. O Senhor disse: eu não posso operar. Eu não posso agir. Eu falei: por que o Senhor não pode agir? O Senhor disse: porque eu dei o livre-arbítrio aos homens. Eu dei o livre-arbítrio a eles. Eu não posso interferir como eu interferi na história de Israel por várias vezes. Eu não posso agir. E eu disse: o Senhor não pode agir, o Senhor pode fazer o quê? O Senhor disse: agir eu não posso, mas eu posso reagir. Toda ação gera uma reação. Eu não posso fazer nada sozinho, mas se o meu povo quiser que eu faça, aí eu me levanto. Se a igreja quiser, aí eu me levanto e opero um poderoso milagre. O Senhor disse: não está nas minhas mãos, está na mão da igreja. Olha para o seu irmão e diga para ele: está na sua mão. Quer? Diga: quer ver a reação divina? Comece a agir você então. Comece a agir no sobrenatural de Deus. E o meu Deus vai operar sobre a sua história de uma forma muito grande e milagrosa, porque a água da vida ainda está no nosso meio. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus bem forte.